Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeiríssima edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo da resenha, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram e também a do Futebolaço Podcast. Beleza? Só explicando um breve probleminha que a gente teve ontem. A gente subiu um vídeo ao ar, o vídeo deu problema, eu tive que fazer uma edição, ele ficou com 2 segundos só no ar. E eu subi o mesmo vídeo com a correção logo na sequência, tá? Então teve uma galera, pô, postou o mesmo vídeo, e o vídeo tava com problema e tal. Foi isso que aconteceu, tanto que eu botei no título lá, não assistam o vídeo com problema, tá bom? Eu tô só explicando pra vocês aqui e pedindo desculpas aí, o probleminha que deu no vídeo, mas o vídeo tá colocado no ar direitinho já, então fica aqui o esclarecimento e meu muito obrigado. Beleza? Além disso, você aí, meu parceiro, que é bom de palpite, corre lá na 1xBet, link aqui, ó, primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastre lá para poder estar apostando. Temos rodada do Brasileirão, ó, do Cariocão já amanhã. O Vascão joga às 6h10 da noite contra a equipe do Nova Iguaçu. Então você que é bom de palpite, corre lá na 1xBet, tá? Quem usar o cupom promocional Futebolaco com temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito, tá? Além disso, vocês ajudam demais o canal Futebolaço Dieguinho, porque esse parceiro comercial é fundamental para o nosso canal estar no ar. Então, se você gosta do meu trabalho, me dá essa moral lá na 1xBet, mas tem que ser no link daquele primeiro comentário fixado do vídeo, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal. E não esqueça de usar o cupom promocional aí, Futebolaco, beleza? Dito isso, galera, vamos agora às informações. Primeiro, gostaria de abrir o vídeo falando de Dimitri Payet. Vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente, uma discussão que surgiu. O Payet é a grande notícia do futebol brasileiro em janeiro, né? O mês acaba amanhã. Inclusive, o pau torou num grupo de amigos meu. Mandar um beijão aí, Gabriel, Caio e o Rodrigo. O Rodrigo é meu editor lá do Futebolaço Podcast. E também o Gabriel e Caio, juntamente com o Rodrigo, dos meus melhores amigos. A gente estudou desde a 2ª série junto na escola. O Caio a partir da 4ª ou 5ª série. E o Caio puxou essa resenha hoje lá no nosso grupo privado, né, que nós temos nós 4. E aí, meu irmão, o pau torou e começou a comparar quem é maior, Arrascaeta, Payet. Eu falei, pô, tá de sacanagem, não dá nem pra comparar a carreira do Payet com a carreira do Arrascaeta. Mas, se você considera o momento dos últimos anos, sim, do Arrascaeta é melhor que o do Payet. Sei que o pau comeu lá. E o André Donk, né, jornalista lá da ESPN, fez esse comentário lá na ESPN ontem, e eu vou deixar com vocês o trecho dele dando a opinião dele do porquê que, nesse momento, o Payet é a grande notícia do futebol brasileiro em janeiro. Eu volto aqui para dar um pouco de opinião, vamos ouvir o Ramon Dias também comentando essa situação. Então, com vocês agora, o Donk, lá na ESPN, fazendo uma análise desse início de temporada do Payet no Vasco em 2024. Em nenhum momento ele deixou de ser protagonista da partida, mesmo com a desvantagem numérica, às vezes marcando até no campo de ataque, gera uma grande oportunidade no primeiro tempo assim. É um time que é muito mais coeso, ele evoluiu e tem o Payet como protagonista. Em cima do Payet, para mim, ele é a grande notícia do futebol brasileiro em janeiro. É o grande personagem do futebol brasileiro. Porque a gente vai falar de outros jogadores que estão se destacando, você vai pegar o Veiga, mas o Veiga jogando bem, sendo protagonista, não é novidade nenhuma, não é notícia nenhuma. Everton Cebolinha, tá jogando, fez uma grande temporada no Flamengo. Já tinha evoluído na reta final com o Tite. Para mim, o Payet agora é o grande momento dele. É verdade, como o professor pontuou, ele foi importante em algumas atuações para evitar o rebaixamento do Vasco, mas assim, pela sequência, pela questão física, assim, é o cara que evoluiu muito e de um time que está tentando jogar de uma forma de ser mais protagonista dentro dos jogos. Então, assim, considerando o contexto da evolução física dele e o protagonismo que ele tem tido, para mim é a grande notícia do futebol brasileiro em janeiro. Bom, só para dar uma pitada aqui, para quem não sabe, o Dimitri Payet foi o jogador que mais criou chances de gol nas 5 principais ligas do mundo entre 2010 e 2019. Óbvio que muita gente não acompanhou o campeonato francês, muitos sim acompanhavam a Premier League no período que o Payet jogava no West Ham e jogava bem demais.
Ele voltou porque teve um desentendimento com o seu treinador e estava com vontade de voltar para sua casa, voltar para a França, onde ele é ídolo, um dos maiores ídolos da história do Paris Saint-Germain. Então muita gente não acompanhava o francês, principalmente nesse período aí de 10, 19, né, e não viu o Payet jogando por lá, tá? Então o Payet, para muitos franceses, inclusive depois do Zidane, ele é considerado o maior meia da história do país, né? Tem gente que acha que o Platini está à frente dele, enfim, mas o Payet figura dentre essas posições na história do campeonato francês. O Payet, inclusive, iria à Copa do Mundo de 2018. Em cima da Copa, ele teve uma lesão grave ali e foi cortado, assim como outros jogadores. Ele foi o principal nome da seleção francesa na Eurocopa, onde eles foram vice-campeões, tá? Ele foi muito bem na Premier League, e se você olhar os highlights aí do Payet, é sacanagem. Ele é até carinhosamente chamado por alguns franceses como Ronaldinho francês, tá? Dito isso, vamos ouvir agora o Ramon Dias sobre o Payet. Como é que tem sido o Payet, se surpreende essa virada de chave e como é que ele acredita que o Payet vai desempenhar no ano de 2024. Ele aproveita, inclusive, para comentar a fala do Jorge Sampaoli, que eu trouxe para vocês aqui no canal, né, que ele fala que o futebol brasileiro não era pro Payet. E dentro de um contexto, eu concordo com o que o Sampaoli quis dizer, que tem tudo a ver com o que eu já falei numa entrevista que eu dei lá no Fora do Jogo, e eu já falei algumas vezes no canal, e até hoje algumas pessoas tiram de contexto o que eu falei e jogam um pouco isso na minha cara. Eu concordo com o Sampaoli dentro do contexto que ele colocou. O Sampaoli, quando ele quis dizer que o futebol brasileiro não era para o Payet, era para aquele Payet acima do peso, já com 36, caminhando para 37 anos de idade. Um jogador que já na França apresentava esses problemas de dificuldade de manter o peso e baixando cada vez mais a intensidade. Tanto é que o Sampaoli, para conseguir extrair algo de melhor dele e não depender do físico, botou ele para jogar de falso 9. E o Payet não vinha dando sinais nos últimos anos de que ele iria se cuidar. E aí, vindo para o Brasil, a situação agrava, porque em termos climáticos, nosso país é muito mais quente que a França, o nosso país territorialmente é muito maior do que a França, então ele vai jogar sob temperaturas altas e com distâncias percorridas muito altas, num campeonato que é bastante físico. Então, dentro desse quesito, o Sampaoli está correto, tá? E eu dizia que se o Payet mantesse o desempenho e a forma ao qual ele chegou ao Vasco, eu inclusive era favorável a ele rescindir o contrato. Porém, ele se conscientizou que ele precisava virar a chave e se cuidar, porque senão ele não ia conseguir jogar no Brasil. E ele perdeu quase 9 quilos, está seco, forte e jogando um absurdo, porque ele é craque na concepção da palavra. Então já fiz a pergunta, já fiz a análise minha também, já peguei o gancho do Sampaoli dando o contexto ao qual ele fez essa afirmação e eu também dando o contexto aonde eu fiz essa afirmação, que a minha opinião naquele momento específico era similar à do Sampaoli. Agora o Ramon Dias vai fazer um balanço dessa passagem do Payet no Vasco e o que projetar para o francês no Vasco na temporada 2024. Con respecto a Payet, estoy muy contento con él. El equipo y el grupo está muy bien. Se está adaptando a Río, a lo que es el grupo. Han mejorado muchísimo y seguramente este campeonato, en este periodo y en este campeonato va a ser protagonista, como lo está haciendo, como lo fue hoy en el segundo tiempo. Cuando llegó Payet, por ahí mucho tiempo que no jugaba y necesitaba adaptarse al fútbol brasilero como necesitábamos nosotros también. Vasco estaba en una situación complicada, dificilísima, y entendió que cómo hay que entrenarse, cómo hay que vivir. Hablando con él, está muy cómodo en Río, está mucho más integrado, es un gran profesional y le está dando jerarquía al equipo. El equipo lo está acompañando y la verdad está mucho mejor, no solo él, sino también todos, pero él, por supuesto, hace la diferencia porque es un jugador de categoría. Payet se está adaptando muy bien a Vasco, le gusta Vasco,
le gusta cómo entrena, cómo trabaja, cómo adaptándose bien a Río de Janeiro. Y está siendo protagonista, que es lo que queremos. Pero aparte de él, todo el equipo, todo el grupo está siendo protagonista. Con 10 creamos muchas situaciones. En el partido pasado no jugó y entró en el segundo tiempo y jugó muy bien. Y hoy arrancó y la verdad jugaron muy bien. El equipo está creciendo. Muchos jugadores los que vinieron se están adaptando. Estamos bien, estamos contentos. Una lástima que no ganáramos para toda la gente que vino hoy, pero vieron que Vasco va a ser protagonista. Isso estamos contentes. Bom, e para apimentar aí e encerrar o vídeo em alto nível, quero te perguntar esse levantamento e essa pitada que deixou no ar aí o André Donk. Na sua opinião, o Payet é o principal jogador em atividade no futebol brasileiro? Falando em termos de bola, não tô falando de carreira não, tá? Lembrando que ele cita o Rafael Veiga, que não é novidade, o Veiga vem paulatinamente jogando bem no Brasil, e também o Arrascaeta, né? Para muitos, tecnicamente, já há alguns anos é o principal jogador em atividade no futebol brasileiro, e acho o Arrascaeta um jogador incrível. Inclusive, gosto do Arrascaeta, é um dos poucos jogadores, digamos assim, do Flamengo que eu curto, digamos assim. Por quê? Porque ele é um cara que só joga a bola dele, não provoca ninguém, é talentosíssimo e não tem essa coisa de provocar torcedor rival. Por exemplo, um cara que é completamente o oposto dele é o Gabigol, né? Que provoca todo mundo e tal. Então, o time que ele joga ama e as torcidas rival odeiam, né? Odeia, que eu diga no sentido figurado da palavra, né? Odiar no sentido literal da palavra. Tá bom? Então, quero ouvir vocês. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro? E se o Payet, que foi o comentário que eu fiz no grupo privado meu de amigos, tem tudo sim para assumir o posto aí de rei da América, como o principal jogador atuando na América do Sul. Eu diria que, no mínimo, ele mantendo a forma física e levando essa regularidade para toda a temporada 2024, é muito iniciozinho de campeonato, contra adversários frágeis. Ele jogou contra Deportivo Maldonado, Bangu e Madureira, é importante lembrar disso também, né? Mas se ele manter esse nível aí por toda a temporada, ele no mínimo é top 3 no Brasil. E aí, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? E tem uma coisa importante que as pessoas se esquecem também, né? As pessoas que são inteligentes, elas não têm problema em admitir que cometeu um erro ou que mudou de opinião. Tem gente não, que ele morre abraçado com uma opinião porque ele falou aquilo um dia. Tem problema nenhum mudar de opinião, óbvio, desde que os fatos mudem. Então sim, em 2023, dentro daquele contexto, o Payet entregou, na minha opinião, pouco. Tanto é que o próprio Ramon Dias, que era seu treinador, 90% dos jogos o deixava no banco e às vezes nem do banco ele saía. Quando ele começou a botar o Payet com sequência, foi o período que o Vasco começou a perder. Flamengo, Inter, foi bem naquele períodozinho. E o Paulinho começou a ter uma queda de rendimento também, começou a jogar de ponta direita, ao invés de jogar na sua posição ali de segundo volante, né? Aquele volante pela direita aqui com liberdade para poder jogar. E o próprio Ramon Dias, na fala que vocês ouviram dele, ele entende que o Payet, dentro daquele contexto, precisava melhorar, precisava emagrecer, e aos poucos agora, numa forma física, ele começa a botar o Payet com mais frequência, tá? Não precisa ser muito inteligente para poder entender isso não. Mas enfim, então é isso, assim a gente encerra a nossa primeira edição, e logo mais à noite eu volto com a segunda e última, valeu? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e logo mais a gente volta com mais informações, beleza? Compartilha pros teus amigos aí, e deixa a resenha comer solta aí. Quem será o rei da América na temporada 2024? Payet é candidato. Isso aí já dá pra gente dizer que ele é. Beleza? Se vai confirmar, a gente não sabe. Tamo junto.